Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 3 do nosso workshop de escolhas tradutórias. Tenho o prazer de receber todos vocês aqui hoje, juntamente com a equipe de interpretação, com o Gustavo, que está aqui na tela, Gustavo Costa, e a Daniele Bieleski, que futuramente assumirá o turno de interpretação. A gente vai tocar a live de hoje, se esse mosquito chato permitir, sobre escolhas tradutórias. Então, é um prazer receber todos vocês aqui. Vi que já tinha comentários a partir das 8h40 da noite, 8h40 da manhã, já tinha gente comentando a nossa live. Fiquei muito feliz em saber que todos vocês estão aí. Já deixa aqui embaixo, no chat, qual que é a sua cidade, o seu estado, para a gente saber até onde a gente está conseguindo atingir. Esse mosquito chato vai participar do workshop? Eu, hein? Então, vamos lá, pessoal. Tem gente de Cajamar, tem gente de Vilhena, Rondônia. Pessoal de Sorocaba, Brasília, Atibaia, São Paulo. Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ó, para quem não sabe, eu também sou mineiro, sou natural de Belo Horizonte. Acho que eu falei para vocês, né, na primeira aula. Eu falei para vocês que eu sou natural de Belo Horizonte. Carazinho, Rio Grande do Sul, etc. Vamos ver, pessoal de Teófilo de Campina Grande. Campina Grande, no Paraíba. Paraíba, isso. Vila Velha no Espírito Santo, São Gonçalo. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa conversa. Quixeramobim, eita nós, pessoal de Quixeramobim, Ceará, João Pessoa, São Luís do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão gostando do workshop? O que é que vocês estão sentindo com a primeira e a segunda aula? O que é que vocês perceberam? Utilizem os comentários para que a gente possa conversar sobre isso. Não esquece, pessoal, de deixar o joinha aqui na nossa transmissão, se inscrever no canal também, e ativar o sininho, né, para receber as notificações. Como a gente já vem conversando durante a aula de número 1 e a aula de número 2, é muito importante que a gente entenda o conceito de tradução. Por quê? A partir do momento que nós entendemos o conceito de tradução, nós passamos a idealizar essa tradução de uma outra forma que não a forma convencional com que todo mundo pensa que é tradução. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a velha e conhecida pergunta: o que é tradução? O que você entende como tradução? O que você acha que é tradução? De que forma você entende a tradução? Isso é muito importante, porque isso demonstra a forma como você realiza essa atividade. Então, muitas pessoas podem até pensar, tradução, substituição de palavras. Ok. Então, você deve estar imaginando que a tradução, ela vai ser apenas uma escolha de vocabulário que preenche determinado vocabulário, que vai atender a determinado texto, e simplesmente, e deu. Outras pessoas podem pensar, não, mas tradução é você trabalhar com texto escrito. Só que aí surge a questão, Libras não tem um sistema de escrita socialmente aceito. Então, como que a gente pode trabalhar com tradução dentro da língua de sinais? Pois bem, vários conceitos vão rondar as nossas cabeças no dia de hoje, quando a gente fala o que é tradução. O que é tradução? Se a gente for pensar, é uma atividade onde nós levamos informação de uma língua para outra. Beleza, mas como nós fazemos isso? Esse é o X da questão. É aí que entra as nossas escolhas tradutórias. Porque essas escolhas tradutórias vão definir de que forma com que esse texto vai ser levado para o público destinatário dessa tradução, né? Então, nós temos aqui uma resposta: expressar em outra língua uma mensagem, adaptando o contexto. Tradução, eu tenho tempo para traduzir, sim. A tradução é o entendimento de uma outra língua, no caso de uma língua de sinais, ok. O
que mais que vocês acham que é tradução? A tradução precisa ser estudada para contextualizar determinada informação. Sim. Então, nós vemos que a tradução, eu vou até escrever aqui na tela. A tradução, ela pode ser entendida como um produto ou como um processo. Isso é muito importante para nós. Porque se eu entendo a tradução como um produto, eu vou entender exatamente isso que o Gustavo está fazendo. O que o Gustavo está fazendo? Ele está ouvindo uma informação, processando essa informação e reproduzindo essa informação numa outra língua. Então, isso é um produto. Um texto traduzido, uma interpretação realizada é um produto. Agora, o que eu gostaria de convidar vocês a pensarem aqui comigo é na tradução como um processo e não apenas como um produto. Por quê? Quando nós estamos analisando a tradução enquanto um processo, a gente vê que o conceito de tradução, ele é muito mais do que apenas essa atividade tradutória em si. Quando nós estamos realizando uma interpretação, uma tradução, quando nós estamos numa atividade que é chamada translativa, o que é uma atividade translativa? Uma atividade que leva informação de uma língua para outra. Se eu não defino qual é o processo, eu tenho uma atividade translativa. Agora, se eu defino que o processo é feito da seguinte forma: eu recebi esse texto ele está registrado em algum tipo de suporte, ele está gravado em libras numa nuvem, ele está no YouTube, é um texto escrito, semelhante a esse livro que está aqui, é um texto escrito. Quando eu tenho esse texto pronto, gravado, sobre um suporte, seja ele físico ou digital, esse texto vai sofrer um processo de tradução. Agora, quando eu tenho um texto que está sendo produzido em fluxo, eu não tive tempo de preparar esse texto, eu não sei o que o palestrante vai falar, quais são as palavras que ele vai falar. Então, eu tenho um processo de interpretação. Temos aqui a Esther Fidelis. Um dos textos da Esther Fidelis foi que me fez repensar um curso de procedimentos técnicos da tradução. Deixo aqui registrado meu abraço especial para a Esther. Olha, eu aqui sempre aprendendo com você. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Eu que fico muito feliz de dar continuidade, né, à análise que a professora Esther Fidelis fez quanto aos procedimentos técnicos da tradução. Olha aqui, a nova versão, a nova edição do livro, Esther, foi essa aqui, ó, que a gente fez para os alunos dos nossos cursos. Tradução é respeitar as estruturas e características da língua-fonte e língua-alvo, produzir o mesmo efeito nas duas línguas. Sim, a gente pode entender isso, Vander ou Wander. A gente pode entender isso como um processo translativo. Sim, podemos entender que é um respeito à estrutura e característica da língua com o mesmo efeito. Só que o grande problema é, muitas pessoas têm a atividade tradutória como apenas um produto. Tradução é isso aqui que eu faço com um surdo e deu. Só que para a gente chegar numa tradução, chegar numa interpretação, a gente precisa refletir muito. A gente precisa entender a tradução de acordo com a forma como a professora Hurtado Albir, vou escrever o nome dela aqui, ela entende o processo tradutório. E ela vai entender o processo tradutório, a tradução em si, como um processo interpretativo. Ou seja, o intérprete ele vai receber uma informação, ele vai processar essa informação, ou seja, ele vai fazer a interpretação dessa informação. O que isso quer dizer? O que isso significa? Como que isso está sendo dito? Para além de que forma isso está sendo dito. Porque quando eu foco muito nas palavras que estão sendo usadas para transmitir uma mensagem, eu corro o risco de traduzir palavras e não discursos. Como eu comentei com vocês lá na aula de número 1, que a professora Seleskovitch, ela fala que nós não traduzimos palavras, nós traduzimos discursos. É isso que nos interessa. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, por favor,
utilizem o chat aqui embaixo, que é o espaço de interação, onde a gente pode conversar sobre a temática, tá bom? O Arley, mas então se eu recebo o material antes, é tradução? Não necessariamente, Wander. Não necessariamente você receber o material antes é uma tradução. Você precisa observar uma série de questões para definir se esse processo ele é tradutório ou se ele é interpretativo. Por exemplo, o processo que vocês estão vendo acontecer aqui na live de hoje, ele é um processo que tem características de tradução, porém, ele é executado como uma interpretação. Como que funciona isso? É um processo híbrido, então? Sim, é um processo híbrido. Por quê? Eu, enquanto o ministrante dessa live, reuni com a minha equipe e orientei da seguinte forma: nós vamos discutir isso, isso e isso. Os meus colegas intérpretes procuraram estudar essas temáticas, fazer essa preparação desse texto, fazer pesquisa de sinais, tudo isso demonstra um processo tradutório. Então, eles tiveram tempo de análise, eles tiveram tempo para pensar as suas escolhas tradutórias, eles tiveram acesso a materiais de consulta, materiais teóricos, glossários, dicionários, tudo isso características de tradução. Só que o momento da atuação é no aqui e no agora. Então, eu tenho uma entrega de produto interpretativo. Assim, eu tenho um processo híbrido, que ele não é nem tradução e nem interpretação, mas ele é um processo que mescla características de ambos os processos. E isso é muito legal, Wander. Isso é muito legal. A Nara está perguntando se os procedimentos técnicos da tradução de Barbosa são os mesmos do Albert. Não são os mesmos. Tanto que o Franz Albert, ele vai chamar isso de modalidades de interpretação, modalidades de tradução. Ele vai trazer algumas modalidades de tradução, enquanto Barbosa, que é mais prescritivista, ou seja, ela é mais, faça desse jeito. Ela prescreve, faz assim que vai dar esse resultado. Ela traz uma outra visão com base em Albert. Os dois não compactuam com as mesmas estratégias de tradução, mas a professora Barbosa, ela se baseia em Albert para chegar na sua categorização, né? Então, voltando ao significado de tradução, segundo a professora Amparo, Hurtado Albi, ela vai dizer que a tradução é um processo interpretativo, ou seja, o intérprete, ele vai mediar o conhecimento a partir daquilo que ele sabe. Então, aí, a gente já começa a observar que as escolhas tradutórias, elas são muito individualizadas. Por quê? A interpretação, ela é mediada a partir do que eu conheço. E a partir do que eu conheço, eu faço as minhas escolhas tradutórias. Como na aula 2 eu comentei com vocês. Se eu tenho lá uma palavra impossível de ser traduzida, que ela não tem um sinal claro na língua de sinais. Vamos pensar numa outra palavra que não tenha um sinal claro em língua de sinais. Por exemplo, processo. Processo é uma palavra polissêmica. A gente não tem um sinal único para indicar processo. Então, como que eu vou interpretar esse sinal? Vai partir do meu conhecimento. Então, a minha escolha tradutória, ela é determinada pelo aquilo que eu conheço sobre a palavra processo. Se eu faço, por exemplo, processo tradutório. Faz aí, Gustavo. Processo tradutório. Processo tradutório. Processo da justiça. Processos administrativos. Então, vocês percebem por que são diferentes escolhas tradutórias para a mesma palavra? Porque é uma palavra polissêmica. Ok, mas mesmo sendo uma palavra polissêmica, eu posso ter um sinal único que dê conta desses três exemplos. Mas aí eu preciso pensar, que tipo de processo está sendo falado? Júlio, eu já possuía pouca experiência, difícil em português com a tradução, alguém ter erros de palavras. Sim, com certeza. Com certeza, sim. A Vanessa, no caso da Libras, tem que passar não só o produto que está sendo ouvido, mas também os conteúdos, as emoções. É fácil para um ouvinte entender através da fala
pelo tom. E você deve reproduzir igualmente. Exatamente, Vanessa. Então, esse processo tradutório, esse processo interpretativo, ele tem múltiplos atravessamentos. Então, eu posso ter ali um processo tradutório acontecendo. E o palestrante está chorando, a pessoa que está produzindo o discurso está chorando, então ela está sendo afetada. Eu, enquanto intérprete, eu posso estar sendo afetado por algum motivo psicofisiológico, algum motivo emocional. Eu posso não estar tendo contato com o público que está gerindo essa informação, recebendo essa informação. Então, é muito complicado a gente pensar na tradução e pensar na tradução apenas como substituição de palavras. Ela não é apenas uma substituição de palavras. O intérprete precisa muito mais do que apenas a língua para dar conta de uma interpretação. Saber a língua te faz um fluente, um bilíngue, você domina o idioma. Agora, para traduzir, você precisa de mais uma infinidade de conhecimentos, habilidades e atitudes. E o que são conhecimentos, habilidades e atitudes? Aquilo que a gente chama de competência. Tem um mosquito aqui querendo aprender sobre tradução. Vanessa, quando você não sabe a palavra e não sabe um sinônimo, você acaba explicando sobre aquilo de acordo com o contexto? Vanessa, isso é uma estratégia de tradução. O que acontece quando a gente tem uma estratégia de tradução? A estratégia de tradução nasce a partir de um problema. Eu tenho um problema. Qual é o problema? Não sei o sinal de determinada palavra. Esse é um problema linguístico. A partir desse problema linguístico, eu vou traçar uma estratégia cognitiva. O que eu vou fazer para o surdo entender que eu não sei qual sinal é esse? Então, eu posso recorrer a várias ferramentas de tradução. Eu posso recorrer, como eu falei para vocês na aula 2, eu posso recorrer a uma tradução palavra por palavra. Eu escolho um outro sinal que tenha o mesmo, que seja um sinônimo, mas aqui no exemplo ela fala que, por exemplo, não conhece um sinônimo. Eu posso recorrer a uma estratégia que é a estratégia de empréstimo. Eu posso soletrar a palavra. Resolvi a questão momentaneamente. Foi uma das melhores escolhas tradutórias? Não foi. Porque se o surdo não tem conhecimento da soletração, se ele não é alfabetizado, a soletração para ele tem pouco efeito. Qual outra estratégia eu posso ter? Eu posso fazer uma equivalência. O que aquilo quer dizer? Como eu falei para vocês, ácido acetil salicílico. Não precisa soletrar, Dani. Aspirina. É remédio para dor de cabeça. Então, ao invés de eu soletrar ácido acetil salicílico, correndo o risco de escrever essa palavra errada, eu posso falar remédio para dor de cabeça. E quando sabemos o sinal, mas talvez o público não conhece, é outra estratégia de tradução. Eu posso fazer uma explicação. Essa explicação, ela pode acontecer dentro desse processo tradutório. Então, são várias ferramentas. Cada ferramenta de tradução vai me dar um resultado diferente nesse processo tradutório. Se você não sabe a palavra e faz a datilologia, você só está empurrando o problema para o surdo. Exatamente, porque às vezes aquele surdo não entende aquela soletração. Então, é uma escolha tradutória assertiva? Pode ser que seja, para determinados públicos. Por exemplo, um surdo acadêmico, eu posso soletrar para ele sem problema nenhum, que ele vai dar conta dessa soletração. Agora, se for um surdo que está lá no processo de alfabetização, ele não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, as escolhas tradutórias, elas precisam ser mediadas pelo intérprete a partir do conhecimento de diversas áreas. Que áreas são essas? São linguística, eu preciso dominar as duas línguas. Preciso dominar as duas línguas. Ah, mas aí eu lanço a pergunta para vocês. Quem de vocês aí, intérprete de Libras, já fez curso de português? Porque nós, tradutores e intérpretes de Libras, nós temos um vício formativo de só fazer curso de Libras. Faz curso de Libras iniciante, pré-intermediário, avançado, acadêmico, aí volta para Libras de novo e vai fazendo curso de Libras e curso de Libras e curso de Libras. Tá, mas a gente tem um par linguístico. O par linguístico são duas línguas. Então, eu preciso ter Libras e eu preciso ter português. É daí que surge a nossa dificuldade para fazer interpretação direta. O que é interpretação direta? De Libras para português.
Nós somos muito melhores intérpretes de Libras para português. Não, agora o Arley surtou, ninguém interpreta para português, todo mundo tem medo e ele está falando que a gente é melhor nisso. Sim. Por que a gente é melhor nisso? Porque nós estamos saindo de uma segunda língua e trazendo informação para a nossa primeira língua. Quem é que vai ter mais domínio da nossa primeira língua do que nós mesmos? Aí entra naquela questão do fenômeno da assimetria direcional. A gente só interpreta de português para Libras. Quando é para interpretar de Libras para português, a gente corre ao passo microfone, né? Janine, traduzir uma palavra de português é meio difícil, por isso eu prefiro que o tradutor use mais o contexto, dá para entender claramente. Eu não sei o que significa uma palavra em português. Sim, quando o tradutor ele usa uma estratégia de tradução, que é uma explicitação, ou seja, trazer aquilo às claras para dentro do contexto, como eu falei para vocês, se o surdo não conhece o sinal de uma cidade, por exemplo, Paris. Paris é a cidade-luz. Se o surdo não sabe o que é Paris, eu, enquanto intérprete, eu posso explicitar. Paris, a capital de um país chamado França, que tem esse sinal. Eu não estou mudando o discurso. Eu não estou alterando aquilo que foi produzido. Eu estou dando pistas de entendimento, eu estou fazendo umas escolhas tradutórias mais assertivas para que aquele público me entenda. Elizabeth, qual curso de português você indica? Qualquer um, Elizabeth. Qualquer curso de português, seja ele que trabalhe gramática, seja ele que trabalhe vocabulário, seja ele que trabalhe escrita, qualquer um. Encontrou um curso de português? Faz. Portanto, eu, enquanto intérprete de livros, devo usar estratégias de interpretação durante o dado discurso? Sim, Tatiana, a todo momento nós estamos utilizando estratégias de tradução. A todo momento. Vocês já pararam para pensar? Tem em determinados momentos que a gente fica pensando assim, como é que eu interpreto isso? Quando você se faz essa pergunta, o seu cognitivo está trabalhando atrás de uma estratégia de tradução. Eu vou fazer isso utilizando um sinônimo. Beleza, eu tenho uma equivalência. Eu vou fazer isso utilizando a soletração. Beleza, eu tenho um empréstimo linguístico, uma transferência. Eu vou fazer isso utilizando um classificador. Beleza, eu tenho uma compensação. Então, cada escolha tradutória que você faz vai dar um efeito diferente na frase. Vai ter um resultado diferente nessa frase. Então, é muito importante que nós estudemos a língua portuguesa e a língua de sinais. É muito importante. Professor, por favor, me responda. No seu curso de intérprete é necessário ter curso de português? Não, não é necessário ter curso de português. Até porque nos cursos que eu busco ministrar, eu falo sobre estudos da tradução. Eu falo sobre a atividade tradutória em si. E não sobre a língua, sobre o português e a língua de sinais. A minha área de formação é o ensino de tradução, e não o ensino de língua propriamente dito. Professor, como eu faço para explicar algo se o surdo é totalmente analfabeto? Elizabeth, se o surdo não tem nenhum tipo de registro linguístico, você vai precisar de o máximo possível de estratégias que tornem a sua sinalização o mais visual possível. Ou seja, você vai apelar para dois recursos linguísticos, que é classificador e descrição imagética. Isso é uma estratégia de tradução. Se eu, por exemplo, eu interprete a frase eu vou na sua casa, sem usar sinais nenhum. Como que eu faço isso? Eu posso até colocar o desenho da casa, posso colocar a pessoa caminhando. Casa e a pessoa andando. Qual estratégia de tradução você usou? Compensação. Mas eu posso usar sinais para isso? Pode. Aí tu tem uma tradução literal. Então, cada ferramenta de tradução, ela vai dar para o texto um sentido diferente. E é muito importante que a gente saiba qual sentido é este, porque aí a gente tem um processo menos automatizado. Muitos intérpretes de Libras, assim como eu, quando eu comecei, eu contei isso para vocês, acham que estão sinalizando uma coisa
mas na verdade estão sinalizando outra. Isso acontece. Eu dei o exemplo para vocês de estudar e escola. Eu achei que eu estava sinalizando estudar. Na verdade, a minha construção dava pistas de entendimento que era escola, porque aquela escolha tradutória não estava acertada, estava muito distante daquilo que eu devia estar sinalizando. Inês, quando o palestrante, no decorrer da sua palestra, fala em outra língua, inglês, por exemplo, como o intérprete deve proceder? Para responder essa pergunta, é simples. Qual é o nosso par linguístico de interpretação? É Libras português. Qualquer coisa que fuja de Libras ou português, a gente não interpreta. Não tem como ser interpretado, porque o nosso par é Libras português. O que nós podemos fazer? Ele está falando uma palavra em inglês, uma expressão em inglês. Se eu tiver a liberdade de estar num evento mais dialógico, eu posso questionar ao palestrante. Você pode explicar o que essa frase em inglês significa? Sem problema nenhum, o palestrante vai dar toda uma explicação e você interpreta para Libras ou para português. Muito importante a gente deixar isso claro, pessoal. A gente precisa tirar da gente essa responsabilidade sufocante do entendimento da pessoa surda. Tem muita coisa que não depende de nós. E nós, enquanto intérpretes de Libras, a gente acha que nós somos a salvação do surdo. Não somos. Nós somos apenas um recurso pela qual a informação vai passar para produzir o entendimento da pessoa surda. Já teve uma oportunidade em que eu estava interpretando num evento, um evento altamente cognitivo, filosófico, sabe? Viagem. Sabe quando você vai para uma palestra e a palestra é viagem? É coisa cosmológica, sabe? Uma coisa muito estranha. Ninguém estava entendendo nada. Ninguém. E eu estava ali interpretando, dando o meu máximo possível. Terminou o evento, o surdo veio me procurar, ele está assim, nossa, mas eu não entendi absolutamente nada. Aí eu comentei com ele, pois é, mas eu entendi pouco também, e teve muita gente aqui também que não entendeu muita coisa. Então, todo mundo não estava entendendo. Aí eu, enquanto intérprete, eu preciso melhorar esse discurso? Não, se ninguém está entendendo, não tem o que fazer. Ninguém está entendendo. Então, isso é muito importante, que a gente tenha mais clareza sobre o nosso processo tradutório. Deixa eu voltar lá para a Hurtado. A Hurtado, então, ela diz que o processo tradutório ele é composto de 5 questões. Primeiro é o processo interpretativo. Então, o intérprete ele precisa interpretar essa informação. Com qual objetivo? Estabelecer comunicação. Isso é muito importante. A tradução, ela precisa estabelecer comunicação. Ou seja, o destinatário da interpretação, ele precisa entender. Então, não adianta eu interpretar num determinado espaço, fazer meia dúzia de sinais que ninguém conhece e produzir um processo tradutório que ninguém entende. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente tem público misto, por exemplo, num debate político. Num debate político, a gente não sabe qual é o público que está assistindo. Então, a gente tem que deixar a sinalização a mais clara possível, para que todo mundo possa compreender essa interpretação. Então, aí a gente vê intérpretes fazendo sinais muito específicos, sinais que não circulam na comunidade surda, aí fica todo mundo sem entender. Ou seja, a tradução ela não cumpriu com seu objetivo. É muito importante isso. E ela consiste, então, é um processo interpretativo, comunicativo, que consiste numa reformulação de texto. Esse é o ponto. Reformulação de texto. Nós sempre vamos produzir um texto diferente. Quando nós estamos traduzindo, nós não estamos traduzindo palavras, mas sim um discurso. E isso vai fazer com que nós tomemos as nossas escolhas tradutórias. Reni, professor, quando o surdo entende português, mas conhece a Libras mais antiga, e não tem conhecimentos dos sinais novos, Reni, a gente vai, então, adaptar a nossa interpretação ao que ele entende. Ele precisa entender. A interpretação é para ele. Imagina alguém interpretando para você e você não entendendo. Triste isso. Muito triste. Então, se ele tem uma língua de sinais, que é uma língua de sinais mais rudimentar,
Nós vamos adaptar a nossa sinalização, vamos escolher sinais que são sinais mais rudimentares, sinais mais antigos no processo de desenvolvimento da língua de sinais, para que ele entenda. O objetivo é que ele entenda. Não tem coisa pior do que você interpretar e o surdo não entender. Exatamente. Mas é o que eu vejo muito acontecendo, Vanessa. A gente interpreta, e o surdo está lá assim. Não está entendendo nada. E o intérprete não troca as suas escolhas tradutórias. Então, é isso que a gente precisa refletir. A forma como eu estou interpretando está fazendo com que o surdo entenda? Não só o surdo, o destinatário da interpretação. Por que não só o surdo? A gente interpreta, raras exceções, a gente interpreta de Libras para português. Por exemplo, a minha prática interpretativa é muito mais de Libras para português do que de português para Libras. Então, quando a gente vê que o surdo não está entendendo, a gente precisa traçar outro plano, outra estratégia de interpretação. Eu preciso de outra forma de chegar até aquele surdo. Uma vez eu estava interpretando e a pessoa falou um palavrão. Fiquei sem saber o que fazer. O que fazer nessa hora? O discurso é da pessoa. Se a pessoa está falando um palavrão, você está interpretando o discurso dela. Você fala o palavrão também? O discurso é dela. Quem está produzindo o discurso é essa pessoa. Então, fala o palavrão, tá bom? Sem problema nenhum. E quando surge é muito exigente, não gosta de você, leva para o pessoal. Isso não é um problema de tradução, isso não é uma questão dos estudos da tradução, isso é uma questão de relacionamento interpessoal. Se o surdo não vai com a sua cara, não adianta, você pode ser o melhor intérprete do planeta. Se ele tem alguma questão pessoal com você, não tem o que fazer. É relacionamento interpessoal, tá bom? Nós sempre traduzimos, Daniela, nós traduzimos discursos e não palavras. Porque se a gente traduz palavras, a gente cai numa coisa chamada português sinalizado. O português sinalizado é exatamente quando a gente tem aí a dimensão de que para cada palavra eu tenho um sinal. Para cada palavra eu tenho um sinal. Se para cada palavra eu tenho um sinal, eu tenho português sinalizado. Então, o português sinalizado ele é uma interferência linguística. Ou seja, é a estrutura da língua portuguesa interferindo na estrutura da Libras. É como se eu pegasse a estrutura do português e colocasse dentro da Libras. Isso é português sinalizado. Tradução palavra por palavra é outra coisa. Quando eu falo tradução palavra por palavra, eu estou levando em consideração a estrutura da Libras. Como eu falei para vocês no exemplo lá na aula de número 2. Acho que 2. Eu vou na sua casa. Gustavo, faz aí. Eu vou na sua casa. Tradução palavra por palavra. Não, palavra por palavra. Eu vou sua casa. O que faltou? Faltou a preposição. Preposição em Libras. Existe? Existe. Tem categoria? Não, não tem categoria. Mas nesse contexto, a preposição significa que eu estou dentro da sua casa, que eu estou dentro desta ação. Preciso sinalizar? Não. Agora, se você ainda sinaliza o na sua casa, você está incorrendo no português sinalizado. Então, português sinalizado nada mais é do que você colocar cada palavra um sinal, independente se essa palavra tem sinal ou se ela não tem. Quando eu estou no português sinalizado, eu preciso fazer todas as palavras. A Nazarete ainda pergunta, qual a diferença entre português sinalizado e tradução linear? Nazarete, eu não sei o que significa tradução linear. Não é um conceito que me faça lembrar algum autor. E geralmente eu associo conceitos a autores. Você deve estar falando de tradução literal. Então, qual a diferença de português sinalizado para tradução literal? No português sinalizado, a palavra tendo sinal ou não tendo sinal, ela precisa ser sinalizada. De qualquer jeito. Agora, na tradução literal, eu levo em consideração a estrutura da língua de sinais e modifico as palavras de modo que eu atenda essa estrutura. Só que eu tenho que usar as mesmas palavras. Por exemplo, Gustavo, tradução literal para eu vou na sua casa. Tradução literal. Casa, sua, eu
Ir. Aqui nós temos uma tradução literal. Por quê? A gente manteve as mesmas palavras, ou seja, as palavras elas continuaram. A única coisa que mudou foi a estruturação da frase. Se a estruturação da frase mudou, eu tenho uma tradução literal. Agora, se a estruturação da frase não mudasse, tradução palavra por palavra. Aí, cada palavra, um sinal. Eu, ir, sua, casa. Tem uma tradução palavra por palavra. Beleza? Vander, eu estou verbalizando um surdo LGBTQIA+. A prosódia da minha fala acompanha a característica da pessoa? Não necessariamente, Vander. Não necessariamente. O que você tem que trazer é a prosódia do discurso. Ou seja, as frases afirmativas, eu tenho que ouvir que é uma afirmativa. As frases interrogativas, a gente precisa ouvir que é uma frase interrogativa. As frases que são, essas frases que são mais incisivas, eu preciso ouvir uma frase mais incisiva. Por exemplo, se é uma pessoa que é militante, a pessoa não vai falar assim, nós precisamos ter direitos, nós precisamos ter leis. O militante não vai falar assim, ele vai projetar a sinalização e você projeta a sua voz junto. Isso é prosódia, é a forma como você está produzindo. Então, você precisa demarcar as frases, claro, precisa, de maneira com que essas frases surjam, elas cheguem para o destinatário da tradução de maneira mais natural possível. Isso é tradução. É quando você... O processo está tão claro, mas tão claro, que nem parece que é uma tradução. Nem parece. Igual as músicas da Disney. Já viram as músicas dos filmes da Disney? Todas são traduzidas. A gente tem sensação que é traduzida? Não. Parece que aquela parece que aquela música foi escrita em português. É incrível. Isso se chama apagamento da tradução. Apagamento cultural da tradução. Então a gente escuta como se fosse em português, aquela música que não sai da cabeça de todo mundo, o livro Estou. A gente tem certeza que aquilo foi escrito em português. Por quê? O processo tradutório foi tão grande que não parece uma tradução. Foi tão natural que não parece uma tradução. Josué, surdos perfeccionistas, assim como muitos intérpretes. Como lidar com isso? Josué, vou te dar uma dica. O que acontece? Eu tenho um certo problema, eu tenho uma certa resistência com surdos que acham que entendem de tradução. Não é pelo fato dele ser surdo que ele entende de tradução. Ponto 1. Ponto 2. Sendo surdo, muitas das vezes ele não tem acesso ao texto original. Ele não sabe o que a pessoa está falando. Ponto 2. Muitos surdos atrelam questões pessoais à avaliação de intérpretes. Esse é o ponto 3. Nesse sentido, o que eu sempre procuro evidenciar? Eu traduzi assim por causa disso, disso e disso. Eu traduzi assado por causa disso, disso e disso. Conversa. Mas qual escolha tradutória você fez para determinado sinal? Eu fiz essa escolha por causa disso, disso e disso. Mas para mim conseguir justificar as minhas escolhas tradutórias, eu preciso ter consciência dessas escolhas tradutórias. E é isso que a gente quer dar para vocês nesse workshop. Consciência de que a gente não escolhe uma palavra a esmo. A gente não escolhe um sinal para interpretar dentro de um grande dicionário. O dicionário do Capovilla abre na nossa mente e a gente escolhe uma palavra. Não é assim que funciona o processo tradutório. Então, a gente precisa entender que esse processo tradutório, ele é um processo altamente cognitivo, é por isso que o intérprete cansa, não sei se vocês estão observando, a gente tem trocado os intérpretes, eles assumem turnos de interpretação pelo fato da atividade ser altamente cognitiva. Altamente cognitiva. Então, é necessário esse revezamento. A Tabata, como lidar com o regionalismo? Ótimo, Tabata. Regionalismo não derruba intérprete. Não existe um sinal que é regionalista que derrube um processo tradutório de um intérprete, muito pelo contrário. Se aquele intérprete tiver estratégias tradutórias, se ele tiver ferramentas de tradução, ele vai resolver esse problema tradutório. O contexto vai ajudar ele a resolver esse problema tradutório. Então, essa história de que, não vou interpretar tal pessoa, porque essa pessoa ela é
do Paraná e eu não entendo a sinalização do Paraná. Não é assim que funciona. Regionalismo não derruba intérprete. Se você tiver uma chave de roda e seu pneu furar, você vai conseguir trocar? Vai conseguir. Você tem a chave de roda, você tem a roda, você vai conseguir trocar. Então, se você tem estratégia de tradução bem delimitada na sua mala de ferramentas, você vai saber como resolver aquele problema tradutório. Essa questão do regionalismo, tá bom? E quando o palestrante erra, fala e não percebe o erro. Áquila ou Aquila, não sei. Áquila ou Aquila. A gente conserva o erro. Porque o discurso não é nosso. O discurso não é nosso, então a gente conserva o erro. O que aconteceu comigo? Eu já interpretei em contextos, até hoje interpreto, né, em contextos de textos sensíveis. Ou seja, contextos religiosos. E, em um determinado momento, eu fui interpretar a Arca de Moisés. Para aqueles que não têm acesso a contextos religiosos ou possuem outras crenças, quem criou uma arca, segundo a tradição judaico-cristã, foi Noé e não Moisés. Só que naquele discurso, a gente só estava ouvindo a Arca de Moisés. A Arca de Moisés. O que eu fiz? Interpretei a Arca de Moisés até o final daquela fala. Por quê? O discurso é do orador. Se ele está errado, quem tem culpa disso é o orador, e não o próprio intérprete. Priscila, minha querida, que saudade de conviver contigo. Também estou com saudade, Priscila, dos nossos cafés animados e regados a muitas discussões teóricas. Estiver interpretando é magnífico. Aprendi e estou aprendendo muito contigo. Muito obrigada, minha querida, pela sua participação, tá bom? O que o CAS avaliam no candidato? Marlene, os CAS vão avaliar no candidato competência. O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Nara, poderia colocar no chat a referência de Albir 2005? Claro, posso. É esse aqui, ó, a referência. Competência em tradução. Competência em tradução. Essa aqui é a referência. Eu posso colocar para vocês no chat. O palestrante errou e eu errei também sem perceber, mas no mesmo momento ele corrigiu. Eu simplesmente acompanhei. Exatamente. Se o palestrante errou, ele errou. Tu interpreta errado. O texto não é seu. Se ele corrigiu, corrige também. Não tem problema. Sem problema nenhum. O fator tempo deve ser levado em consideração ao buscar uma estratégia tradutória sem que comprometa o desenvolvimento e a fidelidade do texto, mas com certeza. Com certeza. Por que o fator tempo é importante? Porque existe uma coisa chamada lag time. Vou escrever aqui para ajudar a equipe de intérprete. Lag time. O que é o lag time? O lag time é exatamente o tempo de espera que o intérprete tem para realizar a sua interpretação. Ó, o lag time do Gustavo está em 5 segundos. Esses 5 segundos é o tempo que ele tem para tomar as escolhas tradutórias dele. Então, se num determinado contexto de inserção profissional, eu estou interpretando e eu observo que o meu lag time está muito curto, eu posso cometer um erro de tradução. Por quê? Nossas línguas de trabalho são diferentes. Principalmente em frases, a gente observa muito isso. Por exemplo, o que eu comi ontem? Sinaliza aí, Gustavo. Observe aonde está o pronome interrogativo. O que eu comi ontem? Observem. Em Libras, pronomes interrogativos estão no final da frase. Em português, é o primeiro elemento que aparece. Se nós temos essa diferenciação sintática, o intérprete precisa de tempo para produzir isso. Então, a gente vai precisar levar em consideração o tempo. Por exemplo, estou num contexto jurídico de interpretação, onde a minha interpretação pode inocentar ou mandar prender um surdo. Eu vou fazer interpretação simultânea? Claro que não. Por que eu não vou fazer interpretação simultânea? Por causa do tempo. Se eu tenho um tempo de processamento muito curto,
Está atrapalhando, o mosquito está atrapalhando. Se eu tenho um processamento muito curto, eu posso interpretar equivocadamente algum tipo de informação. Agora, se eu passo a fazer um processo de interpretação consecutiva, o surdo produz, eu organizo o discurso, depois eu produzo o discurso. O surdo produz novamente, eu organizo o discurso e produzo o discurso. Assim eu tenho muito mais segurança. Então, o fator tempo é muito importante. Eu preciso levar em consideração o tempo para a produção da minha interpretação. É muito importante. Orvalho. Uma professora falou um palavrão e pediu para eu não traduzir. E aí, o que fazer? Você vai fazer a seguinte coisa, você vai falar com ela, professora, todo mundo ouviu, não ouviu? O surdo também tem direito de saber o que está acontecendo e interpreta o palavrão. Se alguém não quer que alguma coisa não seja interpretada, ela não pode falar essa coisa. Se você não quer que eu interprete o seu discurso, não fale. É simples assim. Quando o orador começa a ler um texto em outro idioma e o intérprete não sabe como passar para Libras. Se está em outro idioma, não é nossa responsabilidade. A nossa interpretação é de Libras para português, de português para Libras. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Eu estou interpretando aí no meio da palestra que começa alguém falando em árabe. Árabe não é a minha língua de trabalho. Então, eu vou precisar daquilo que é chamado de interpretação relay. O que é interpretação relay? É quando um intérprete vai interpretar de árabe para português e eu vou pegar essa interpretação de português e levar para Libras. Então, é a interpretação da interpretação. Aí sim eu posso interpretar. Não tem problema nenhum. Beleza? Professor, explique novamente a questão do intérprete de Libras em cada região. Fiquei confusa. Josélia, eu estava comentando que regionalismo não derruba o intérprete. Não é porque o surdo é de uma determinada região que você não vai entender a sinalização dele. O que você vai precisar de estratégias de tradução que façam com que você entenda aquilo que ele está produzindo. E a partir do seu entendimento, você produz a sua interpretação. Professor, às vezes eu interpreto sem receber com antecedência o que será dito. Joel, mas está uma realidade, tá? Acho que poucos são os felizes intérpretes que interpretam sabendo ou recebendo material com antecedência. Isso já me deixa muito ansiosa. Calma, relaxa. Como eu poderia melhorar diante desses desafios? Tendo estratégias de tradução. Procedimentos de tradução. Quando você aprende de procedimentos de tradução, você está mais ou menos preparada para qualquer coisa que venha acontecer. É a metáfora das ferramentas. Por exemplo, se você tem um pneu, você sabe que em um determinado momento esse pneu pode furar. Se esse pneu pode furar, você precisa ter uma ferramenta que troque esse pneu. Então, se você sabe que em determinado discurso alguma coisa pode ser difícil de interpretar. Então, você precisa ter uma ferramenta de tradução que resolva esse problema. E quem vai nos dar isso é a professora Heloísa Barbosa. Ela nos dá 14 ferramentas diferentes para a gente realizar tradução. 14 ferramentas. Alguma delas vai servir. Então, mesmo que você não tenha acesso ao discurso anteriormente, existe uma série de coisas que você pode fazer. Por exemplo, quem vai me interpretar, se eu não mandei material com antecedência, o que essa pessoa pode fazer? Pegar as minhas publicações, pegar as minhas aulas aqui no YouTube, pegar o meu currículo Lattes. Tudo isso é material de consulta, é material de preparação. Por exemplo, uma coisa que eu falei para vocês. Vocês nunca vão ver eu falando interpretação voz. Não é um conceito que eu uso. Eu uso interpretação na direção direta. Então, um intérprete que, ao me interpretar, fale, a fazer voz, é uma nítida constatação que esse intérprete não se preparou. Por quê? Eu não uso este conceito. Então, não é pelo fato de você não receber o texto com antecedência, de você não receber o discurso com antecedência, que você vai morrer nadando. Morrer nadando não, morrer interpretando. Tem uma teoria muito legal que se chama afogue ou nade.
Eu vou falar sobre ela num evento lá para a Associação de Intérpretes do Acre. Vou falar um pouquinho sobre as possibilidades de sobreviver a uma interpretação. Nós só temos duas. Ou a gente afoga, ou seja, não dou conta de interpretar, não sei o que é isso, ou a gente nada. Para nadar, precisa de estratégia. Eu preciso coordenar o meu corpo em movimentos para produzir a atividade natatória. Então, eu preciso de estratégia para interpretar. Como lidar com discursos sensíveis, polêmicos para o intérprete que não concorde com o que está sendo falado? Interpreta. Não tem, mesmo que você não concorde, você não precisa expor que você não concorde. Existe um artigo chamado Mito da Neutralidade. Nenhuma interpretação é neutra, gente. Nunca é neutro. Nunca. Não existe neutralidade na interpretação. Por quê? Interpretação é escolha. Se eu faço uma escolha, essa escolha ela é motivada por alguma coisa que eu tenha. Ou um conhecimento, ou uma atitude, ou uma habilidade. Se a minha escolha depende da minha subjetividade, a neutralidade foi para o espaço. Então, neutralidade é uma coisa que não existe. Simplesmente não existe. Por quê? As nossas escolhas tradutórias, elas são motivadas pelos nossos conhecimentos, pelas nossas habilidades, pelas nossas atitudes. Então, se você está interpretando um discurso sensível e polêmico, pela escolha dos seus sinais, a gente dá para perceber se você concorda ou não com determinado discurso. Então, se você não concorda, eu sugiro que você não interprete. Por exemplo, eu já interpretei um contexto de racismo. E eu já sofri racismo pelo fato de ser negro. Então, em determinadas falas, eu não estava muito confortável. Quando eu percebi que isso ia acontecer, eu pedi para trocar. Não posso. Eu não consigo interpretar isso, porque eu não concordo. Então, meu colega, por favor, me substitua, porque eu não dou conta. E isso também é muito importante para nós, tradutores e intérpretes. Às vezes, a gente não vai dar conta de interpretar determinados discursos. Por exemplo, área de saúde, não me chame. Eu não interpreto em área de saúde. Não dou conta. Aí, o que eu vou fazer lá? Um mau trabalho. Então, eu não vou. Isso é uma atitude. Isso está dentro de uma competência. Então, um surdo pode cair desmaiado aqui. Eu ligo para o SAMU e o SAMU resolve. Agora, eu ir interpretar, para mim, não funciona. Então, Daniel, uma coisa, Daniel, é ser imparcial. Outra coisa é ser neutro. São conceitos diferentes. Imparcialidade significa não se envolver no que você está interpretando. Neutralidade significa se apagar durante o processo tradutório. A neutralidade é impossível, porque nós somos seres humanos, dotados de subjetividade, e as nossas escolhas tradutórias denunciam aquilo que nós estamos pensando. Então, neutralidade não tem como, tá? Gostaria de saber se é possível, sendo do Maranhão, interpretar o discurso de outra região. Claro, é super possível. Sem problema nenhum. Professor, por favor, coloca no chat esse livro da autora que mostra as 14 estratégias de tradução. Eu vou colocar essas referências todas na descrição do vídeo, tá, pessoal? Fica tranquilo com isso. Mas esse livro aqui, pessoal, vocês não encontram ele mais para comprar, tá? Ele não tem disponível para compra. Não tem disponível para compra. Infelizmente, não. Mais alguma dúvida, pessoal? Você comentou que tem um capítulo polêmico da professora Heloísa. Por quê? Na verdade, não é um capítulo. Nós temos uma categoria de procedimentos que são um pouco polêmicos, porque a gente muda o discurso completamente, principalmente na adaptação. Quando a gente está falando de adaptação, a gente está falando de um procedimento que está na fronteira entre a língua portuguesa e seus conhecimentos que rodeiam a língua portuguesa, e a Libras e os conhecimentos que rodeiam a Libras. Então, vai ser um tanto quanto polêmico a gente interpretar utilizando a adaptação, mas isso é um detalhe para quinta-feira. Na aula de quinta eu falo sobre isso. Angélica, professor, eu tenho pavor para traduzir de Libras para português. Por quê, minha filha? Não precisa ter pavor, não. Que isso? Basta que você desenvolva estratégias. Quando você tem estratégias de tradução, você vai interpretar tranquilamente, porque você está segura. Você sabe que, se furar uma roda, você tem a chave necessária para trocar.
Então, você sabe que se surgir uma soletração, qual é a estratégia que eu posso ter? Meu colega de apoio, aqui. Todas as soletrações você pega e me passa, beleza? Beleza, é uma estratégia de tradução. Todas as soletrações, ele vai ficar responsável, e você já descansa no quesito soletração. Então, quando a gente tem estratégia de tradução, a gente resolve qualquer problema, gente. Qualquer problema. Gente, eu não faço ideia como se pronuncia o seu nome. Wakefield. Deve ser Wakefield. Fala sobre esse curso de 300 horas que você disse no início da live. Então, pessoal, o curso é um curso que eu ministro aqui na Signa. Ele se chama Traduz Aí, Descomplicando o Processo Tradutório, Descomplicando a Tradução no Parlibras Português, onde a gente discute os 14 procedimentos técnicos da tradução. A gente ainda não está com turmas abertas para esse curso, mas na aula de amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha, a interpretação direta é sempre de Libras para português? Sim, é sempre de Libras para português. A gente tem a interpretação direta. Quando a gente está interpretando de português para Libras, como a Dani está fazendo agora, ela está fazendo uma interpretação inversa, ou seja, da L1, português, para Libras, tá bom? Não adianta ficar falando sobre isso se não tem para vender. Edileuza, na verdade, adianta, por quê? Esse conhecimento ele não está apenas neste livro. Esse conhecimento ele está espalhado em uma série de publicações. A própria professora Esther Fidelis, ela tem uma publicação no sentido a discutir os procedimentos técnicos da tradução. A professora Vânia de Aquino Alves também tem uma publicação que discute procedimentos técnicos da tradução. Então, o conhecimento que está neste livro não está apenas neste livro. A gente traz esse livro para discussão porque é o livro que eu uso para referenciar as minhas discussões, tá bom? Qual a hora da aula de amanhã? 9 horas da manhã, a aula está liberada para vocês, tá bom? 9 horas da manhã. Tenho muita dificuldade de traduzir soletração. Alguma dica? Sim, intérprete de apoio. Essa é a dica. Ou pede o palestrante para repetir. Não entendi essa palavra. Você pode repetir? Não tem problema nenhum nisso. Tá bom? O que mais? Como faço para participar desse curso? Pessoal, informações sobre o curso amanhã vocês vão ter na aula de amanhã. Tá bom? O professor fala sobre as atividades do workshop. Então, pessoal, as atividades do workshop, muitas pessoas estão mandando perguntas para a gente. As atividades, elas não são para serem entregues. Elas são para você fazer, e na sexta-feira a gente vai conversar sobre as atividades. A nossa live de sexta é só para falar das atividades, tá bom? Em falar nisso, a atividade de número 4, se não me engano, a tarefa de número 4, ela pede 2 sinais. Que sinais são esses? Os sinais que vocês quiserem. Escolham um sinal da Libras e procurem traduzir esse sinal em outras palavras no português. Pode ser qualquer sinal, sem problema nenhum, tá bom? Comprei no site da Estante Virtual. Sim, no site da Estante Virtual vocês vão achar ele, ou não sei se vão achar, né, porque eu custei para encontrar ele. Eu encontrei esse livro em 2014, como eu falei para vocês, e foi difícil de achar. O que mais? Esse livro sobre os 14 estratégias físicos não teria para compra, mas será que teria como encontrar em PDF? Keila, eu já procurei. Não tem, gente, esse livro em PDF. Infelizmente, não tem. É por isso que existe o curso Traduz Aí. Todos os alunos do Traduz Aí, eles têm acesso a esses materiais. Então, esses materiais, eles são todos disponibilizados para os alunos. Tá bom? Tem alguém do Traduz Aí? Se tiver algum aluno meu do curso do Traduz Aí, coloca aqui nos comentários a hashtag SouTraduzAí e coloca o número da turma, tá bom? Pessoal, vou pedir a vocês para que deixem um like no vídeo, deixem o joinha para ajudar o projeto. Toda sexta-feira eu estou aqui nesse mesmo canal, discutindo tradução e de interpretação. Toda sexta-feira, 4 horas da tarde, tá? Com exceção dessa sexta-feira agora, que é a aula do workshop, né? Que aí também vai ser às 21 horas. E se vocês tiverem interesse, é só chegar. Toda sexta-feira, 4 horas da tarde, eu tô aqui. Tá bom?
O Arley está perguntando do sinal da aula 2. Tá, o sinal da aula 2, que sinal é esse da aula 2? Não entendi que sinal é esse da aula 2. Aquele em R. Ah, esse aqui? Esse aqui? Vocês conhecem esse sinal, pessoal? Alguém aí conhece esse sinal? Quem conhecer esse sinal, coloca aí no bate-papo. Quantas horas terá o certificado do workshop? 6 horas, Wakefield. 6 horas o certificado. Keila, não sou Traduzaí, mas queria. Ué, Keila, vem fazer um curso com a gente, minha querida. Parece sinal de reciclagem. Não é reciclagem. Dinâmica. Também não é dinâmica. Detran. Óbvio, temos um ganhador. Cadê? Emerson. É ecumenismo. Ecumenismo. É esse sinal. Ecumenismo. Ah, olha, mas não sei que sinal é esse. Observa a minha sinalização. Vocês vão entender o que esse sinal significa. Então, não ter um sinal não vai te derrubar enquanto intérprete de Libras. Você não precisa pegar o dicionário do Capovilla e decorar. O que você precisa é saber trabalhar com os recursos linguísticos que você tem. Então, se você tem uma boa língua de sinais, se você tem um bom conhecimento de português, e se você tem uma estratégia tradutória que faz você sair de um e chegar no outro, você não precisa saber que sinal é esse. Você só precisa de uma estratégia de tradução. Só isso. Olha o pessoal de Boa Vista. Eita! Não tenho a mínima ideia. Maria, professor, que saudade das aulas do Traduzaí. Muito obrigado por você e sua equipe nos transmitir tanto ensinamento. Maria, a gente está aqui compartilhando. Eu acho que compartilhar é o verbo que eu mais gosto. Por quê? Me foi compartilhado muitas coisas, sabe? A professora Steph Delis, que estava aqui acompanhando, ela me compartilhou o conhecimento dela sobre os procedimentos técnicos. As minhas professoras de Libras me compartilharam conhecimentos de tradução. Então, por que não fazer isso com vocês? Então, lá estou eu aqui, fazendo a minha parte, compartilhando conhecimentos com vocês. Basicamente é isso. Tá bom? Qual estratégia mais se usa? Equivalência. É a estratégia que todo intérprete de Libras mais usa. Equivalência. Querem um exemplo? Vamos lá, Gustavo, um exemplo de equivalência. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Equivalência. O que isso significa? Perseverança. Então, o que o intérprete vai fazer? Ah, você precisa ter perseverança. Não, equivalência, Gustavo. Perseverança. Então, você vai fazer, a pessoa precisa ter perseverança, que não sei o quê, que não sei o quê. Equivalência é o que a gente mais usa. Todo intérprete utiliza muita equivalência. Por quê? Não é sempre que nós temos sinais que retratam exatamente aquilo que está sendo dito em português. Então, a gente vai procurar sinônimos. Ah, quer dizer isso, significa isso, e por aí vai. Então, a equivalência é a estratégia que mais é utilizada. Keila, até 2 dias atrás eu pensava que eu era quase intérprete, já trabalho na área há 9 anos. Depois das suas aulas, eu vou voltar ao nível básico. Pode parar com isso, Keila, é daqui para melhor. É daqui para melhor. Professor, no contexto religioso, falam palavras em hebraico, não sei soletrar. O que fazer? Pede para a pessoa escrever. Se a pessoa não tem condições de escrever, pede para se evitar falar, porque o tá é português, Libras. Não tem muito o que fazer. Como fazer o curso do Traduzaí? Tem algum link? Vanessa, mais informações sobre o Traduzaí amanhã. Faz um sorteio do livro, Wakefield. Tem que assistir o workshop inteiro para saber se vai ou não ter sorteio do livro.
Luana, por que você pede ao Gustavo para dar exemplo se você é o professor? Ele não deveria somente interpretar o que você fala? É exatamente o que ele faz. Quando eu solicito aos intérpretes que façam um exemplo, é o que eu quero demonstrar para vocês, é exatamente que a partir da sinalização que eles fazem, eles estão interpretando exatamente aquilo que eu estou dizendo. Só que eu estava, nesses momentos onde temos exemplos, eu vou guiando as escolhas tradutórias, mas eles estavam interpretando com o máximo de rigor possível. E são excelentes intérpretes, tanto Gustavo quanto Dani estão aqui pelo nível de profissionalismo que ambos têm. Quando você falou que o intérprete precisa recorrer ao intérprete de apoio, que dizer interpretação espelhada, não necessariamente interpretação espelhada, mas a figura do intérprete de apoio, ela é muito importante. A gente sempre interpreta em dupla. A gente nunca interpreta sozinho. Por quê? Sozinho eu tenho muito mais chance de errar. Em dupla eu tenho uma confrontação externa, uma confrontação cruzada. Uma outra pessoa me vê sinalizando. E a partir disso a gente pode crescer. Tá bom? Equivalência significa traduzir o significado? Sim, exatamente isso. É traduzir aquilo que significa. Ó, o pessoal está concordando comigo que são excelentes intérpretes. Sim, são intérpretes que acompanham a gente no nosso projeto, nos projetos das nossas lives, e atuam diretamente com a gente. Então, tudo isso que a gente está falando, eles já sabem de cor. Toda live eles estão aqui nos acompanhando, então a gente já sabe qual é o ritmo de trabalho. Bem tranquilo, pessoal. E quantas horas terá o certificado? 6 horas. Tá bom? Pessoal, então a gente vai encaminhando para o encerramento. Agradeço a todos vocês pela participação no dia de hoje. Foi muito legal estar aqui com vocês. Vou pedir a vocês novamente que deixem o like nessa transmissão, né? Que ajuda a gente no nosso projeto, ajuda o YouTube entender que o nosso projeto ele é um projeto muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever no canal e... Ah, tem uma dúvida aqui que é muito legal. Eu vou interromper a finalização só para te responder, Watfield. Por que a sigla TILSP e não TILS? Vamos lá. Existe... Como a gente está trabalhando com áreas de pesquisa, as áreas de pesquisa elas precisam ter nomes. E quando a gente vai olhar a nomenclatura do intérprete, a gente observa o fenômeno a qual ele participa e o par linguístico que ele trabalha. Então, quando eu falo um intérprete de inglês, português. Intérprete de inglês, português. Um tradutor de Libras, português. Então, a área de pesquisa, ela recebe o nome de tradução e interpretação de línguas de sinais, TILS. O profissional é o tradutor intérprete de Libras, português. Então, segue o padrão de nomenclatura dos intérpretes. Então, o profissional é o TILSP. E a área de pesquisa é TILS. Tá bom? Aqui, ó, tá vendo? O Gustavo já se acostumou com os desafios, né, gente? Cada live é um susto. Né, Gustavo? Aí, tá vendo? Já acostumou. Eu sou meio doido, tem hora. Tem mais uma pergunta aqui da Esther. Esther, olha, o que você pensa sobre a criação de novos sinais? Por exemplo, desses sinais que faríamos uma equivalência, a comunidade surda criar sinais. Como você acha que isso deve funcionar? Esther, isso é aquilo que a professora Barbosa traz de aclimatação. É a criação de um correspondente direto quando não se tem um correspondente canônico. O que isso quer dizer? Sabe quando a gente está interpretando, em determinado momento a gente não quer repetir sinalização, repetir soletração? A gente convenciona um sinal. A partir dessa convenção desse sinal, esse sinal começa a ser utilizado. E a partir do uso, ele cai nas graças de geral. Então, esse processo ele é muito natural. É por isso que existe uma certa resistência com a criação de sinais, porque quando você reúne uma galera para criar sinal, não parece que esse processo é natural. Por exemplo, o curso de Letras Libras. Antes, o sinal do curso de Letras Libras era letras,
Libras. Letras, Libras. Só que o que foi observado? Gente, é cansativo você ficar letras, Libras toda hora. Por que não junta esses dois sinais num só? Letras, Libras. Só que isso veio com o tempo. Então, eu acho válido a criação de sinal? Claro, acho muito válido a criação de sinal. Só que esses sinais, eles precisam ser criados de maneira mais natural. Eu acho um pouco complicado quando você reúne uma série de pessoas. Eu pergunto isso porque muitos sinais têm surgido em projetos pioneiros, então leva um tempo para isso ser canonizado. Leva um tempo para que esse sinal ele caia nas graças das pessoas. É a mesma coisa que acontece com as palavras em português. Por exemplo, a gente tem uma palavra nova na língua portuguesa, não sei se todo mundo está sabendo, que é pós-verdade. Pós-verdade. Vocês usam essa palavra? Pós-verdade? Alguém aqui usa essa palavra pós-verdade? É uma palavra nova que ainda não foi canonizada. Poucas pessoas utilizam. Então, é a mesma coisa com os sinais. Agora, eu, enquanto intérprete, eu posso criar estratégias para a criação de sinais mais momentâneos. Momentâneos. Por exemplo, aquele negócio lá que eu falei, acetil salicílico. Eu posso criar um sinal para aquele momento. Se esse sinal vai pegar ou não, naquele momento eu fiz uma estratégia de tradução, eu parti para uma aclimatação. Agora, se esse sinal vai pegar ou não, é com o tempo. Então, me parece muito superficial quando você junta uma galera para criar sinal. Eu acho que é um pouco superficial, porque a gente não junta falantes de português para criar palavras. Entende a relação? Mas isso, pessoal, isso que eu estou apontando para vocês não é a verdade absoluta. É o meu ponto de vista, enquanto professor de estudos da tradução, que vem de uma formação de tradução. Pode ser que alguma pessoa da área de linguística, de terminologia, discorde completamente de mim. Não tem problema. A gente está aqui para colocar mesmo ideias em circulação, sem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, a gente vai encaminhando para o final. Só os surdos podem criar assim, não, gente, língua não tem dono. O surdo não é dono da língua. O ouvinte não é dono do português. A língua é do ser humano. A língua é da humanidade. É um patrimônio imaterial. Não é uma coisa palpável que tem dono, propriedade. A língua é de quem usa ela. Então, não necessariamente, só surdo pode criar sinal. Não. Eu, enquanto em uma estratégia tradutória para resolver um problema de tradução naquele momento, eu posso criar um sinal. Por exemplo, o ácido acetil salicílico. A gente pode criar um sinal ali na hora para resolver um problema de soletração. Eu vou ficar soletrando acetil salicílico toda hora. Não tem necessidade. Então, eu posso, naquele momento, naquela situação, criar um sinal. Não tem problema nenhum. Tá bom? Só que, pessoal, isso são percepções de um professor de estudos da tradução. O pessoal da linguística vai entender de outra forma. Não tem problema. São duas áreas de pesquisas diferentes, olhando para o mesmo objeto. Tá bom? Pessoal, agora sim, caminhando para o encerramento, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente já até estourou o nosso tempo, né? Agradeço muito vocês. Amanhã, 9 horas da manhã, já vai estar liberada para vocês a próxima aula. E eu espero que vocês curtam, deixem seus comentários, deixem o like, se inscreve no canal. Como eu falei, toda sexta-feira, 4 horas da tarde, a gente está aqui discutindo tradução, discutindo interpretação. E é um campo de reflexão. Eu não venho aqui como o portador da verdade sobre tradução. Não, eu venho aqui como uma pessoa que demonstra um ponto de vista acerca dos estudos da tradução, e vocês vão trazer outros pontos de vista, do ponto de vista de vocês, da formação de vocês, que são todos válidos, tá bom? Espero todos vocês, então, amanhã, 9 horas da manhã, quando vai ser liberada a nossa próxima aula, tá bom? Fico muito feliz com a participação de todo mundo. Não esquece de postar a foto de você assistindo o nosso evento, o workshop. Marca o Instagram da Signa, que é libras.signa. Marca o meu Instagram, que é o arley.santos. Pessoal, o meu Instagram é esse aqui, tá? O arley.santos. Tem um Instagram fake meu, é o Arley Martins dos Santos. Esse não é meu, não sei de quem é.
O meu Instagram é o arley.santos, tá bom? Espero encontrar todos vocês durante essa semana ainda, até sexta-feira, onde nós vamos encerrar o nosso workshop, tá bom? Façam as atividades, hein? Sexta-feira a gente vai discutir um pouquinho as atividades da nossa aula ao vivo, tá bom? Um grande abraço para vocês, sucesso profissional para todo mundo, desejo a vocês uma excelente noite e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.